Sabe aquela sensação quando uma música parece que vai além dos ouvidos e toca diretamente na alma? E se isso não for só uma figura de linguagem? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante e muito antiga: as frequências sagradas. Vamos explorar, com base nos ensinamentos ancestrais, como certas vibrações sonoras podem ser a chave para uma transformação profunda. É uma pergunta e tanto, não é? A ideia de que uma única vibração, uma nota que seja, possa ter o poder de realinhar a nossa vida inteira é o ponto de partida desta nossa conversa. Pode até parecer coisa de filme, mas, na verdade, é uma sabedoria que vem de muito tempo atrás. Vamos entender o que está por trás disso. Então, vamos começar pelo princípio, o poder do som sagrado. Para a gente entender isso, precisamos partir de uma ideia fundamental que muitos ensinamentos antigos partilham. Absolutamente tudo no universo, da menor partícula à maior das galáxias, está em constante vibração. O som, nesse contexto, não é só algo que a gente ouve, ele é visto como a própria base da realidade. Então, o que são exatamente as frequências sagradas? Bem, são padrões de vibração muito específicos. Pense nelas como chaves de afinação para a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Sacerdotes, monges e iniciados de várias culturas antigas usavam estes sons para curar, para meditar e para se conectar com o divino. Não é uma ideia nova de forma alguma, mas sim uma sabedoria que está sendo redescoberta agora. E o mais fascinante é que a ciência moderna já está começando a olhar para aquilo que a sabedoria ancestral já dizia há séculos. Algumas pesquisas mostram que certas frequências podem, de facto, alterar as nossas ondas cerebrais, nos levando a estados de relaxamento profundo, quase meditativos. Os textos antigos vão ainda mais longe, claro, sugerindo que esses sons podem até mesmo ajudar na regeneração das nossas células. Para a gente ter um exemplo bem prático disso, é só olhar para a afinação da música. A grande maioria da música que a gente ouve hoje é afinada no padrão de 440 Hz. É uma norma moderna. No entanto, os ensinamentos apontam para uma afinação diferente, a de 432 Hz, que era muito comum em culturas antigas. Acredita-se que esta frequência cria padrões mais harmoniosos, mais equilibrados, que ressoam de forma mais direta com as vibrações da própria natureza. Ok, então, se tudo é vibração, a pergunta que fica é: como é que a gente pode sintonizar a nossa própria frequência? É sobre isso que vamos falar agora. Esta parte nos oferece uma espécie de caixa de ferramentas, bem prática, para a gente equilibrar a nossa energia usando o poder do som. O sistema mais conhecido talvez seja a escala solfégio. Cada frequência nesta escala tem um propósito de transformação bem específico. Por exemplo, 396 Hz é usada para ajudar a liberar o medo e a culpa. Mas a mais famosa de todas, provavelmente, é a de 528 Hz, muitas vezes chamada de frequência do milagre ou frequência do amor, e que, segundo estes ensinamentos, está ligada à cura e até ao reparo do nosso DNA. E essa harmonia se estende aos nossos centros de energia, os chakras. A ideia é que cada chakra ressoa com uma frequência solfégio específica. Ou seja, ao ouvir ou até mesmo entoar a frequência correta, a gente poderia reequilibrar aquele centro de energia. Por exemplo, os 396 Hz estariam ligados ao chakra raiz, fortalecendo a nossa sensação de segurança e de pertencimento. E como é que se pode experimentar isso na prática? Bom, o material de origem nos dá um exercício bem simples de sintonização com a frequência de 528 Hz. A sugestão é encontrar o lugar calmo, colocar o som para tocar, respirar fundo e sentir por si mesmo o efeito dessa vibração de cura e amor. Certo, vamos para a próxima etapa. À medida que alguém começa a trabalhar com estas frequências, os ensinamentos ancestrais dizem que essa jornada de sintonização vibracional não é feita de forma solitária. Eles afirmam que existem guias espirituais prontos para nos auxiliar nesse processo de despertar. E esses guias são conhecidos como os mestres ascensos. De acordo com as fontes, são seres de luz que já viveram aqui, transcenderam o plano físico e agora se dedicam a ajudar na elevação da consciência da humanidade. Atuam como verdadeiros guardiões dessa sabedoria ancestral. A forma como eles operam é através do que é chamado de 7 raios, que seriam como correntes de energia divina. Cada raio representa qualidades específicas. Por exemplo, o raio azul, regido pelo mestre El Moria, carrega a energia da vontade divina e da coragem.
Já o raio rosa, guiado pela mestra Rowena, está ligado ao amor divino e à harmonia. E então chegamos à grande pergunta. Qual é o objetivo final de tudo isso? Para onde é que esse trabalho com frequências e essa conexão com guias nos leva? Os ensinamentos chamam o destino dessa jornada de ascensão, que nada mais é do que a expansão máxima da consciência. A ascensão é descrita como o processo de elevar a nossa consciência a um ponto tão alto que a alma consegue transcender os ciclos de reencarnação na Terra. Em essência, é a reintegração completa com a nossa natureza divina, é o retorno à fonte de tudo. E olha que interessante, esse caminho não é aleatório. A fonte descreve uma jornada iniciática, bem estruturada, quase como um mapa para o desenvolvimento da alma. Começa com o buscador, que é alguém que simplesmente desperta para essa realidade espiritual. E à medida que essa pessoa progride, com disciplina e aprendizado, ela vai evoluindo até se tornar eventualmente um adepto, ou seja, um mestre de si mesmo. E, para navegar por esses níveis, os ensinamentos apresentam 4 chaves que são consideradas essenciais. A intenção pura, como a força que nos move, a purificação de energias densas do nosso ser, o serviço aos outros, feito de coração, e, claro, a contínua expansão da consciência, sempre se abrindo para novas realidades. Esta citação aqui resume tudo de uma forma perfeita. A consciência cósmica não é algo que se busca fora, mas sim o reconhecimento da nossa própria divindade e o viver em total sintonia com o fluxo do universo. É um estado de ser. E assim a gente fecha o círculo, depois de explorar a física do som, a espiritualidade da vibração e a jornada da consciência. A questão volta a ser uma escolha muito pessoal. Se tudo é, de facto, vibração, a pergunta final que estes ensinamentos nos deixam é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Em que frequência se escolhe vibrar?